Segundo as últimas pesquisas, 70% do eleitorado feminino desaprova o governo genocida. Segundo as últimas pesquisas, se o primeiro turno fosse hoje, 44% das mulheres votariam em Lula e a metade apenas no genocida. Isso, obviamente, nos enche de esperança e otimismo. A senhora acredita que essa eleição possa ser resolvida no primeiro turno? Ou a senhora está entre aqueles que temem que fazer um esforço nesse sentido, se não for bem sucedido, mesmo uma vitória boa no primeiro turno, signifique um certo sabor de derrota? Não, acreditar ou não, eu não acredito e nem desacredito. Eu trabalho para que o Lula vença no primeiro turno. Porque o adversário que nós estamos enfrentando, ele é ardiloso, cheio de surpresas, e mais do que não confiar neste adversário, eu não confio na elite brasileira, nessa elite do atraso, como chama o Gessé Souza. E por isso eu creio que a tarefa de todos aqueles democratas, todos aqueles que defendem a liberdade, que defendem a justiça, que defendem a dignidade humana, hoje é somarem-se, independentemente de partido, na candidatura do presidente Lula para trabalhar pela sua eleição no primeiro turno. Não temo que, ao trabalharmos para uma vitória no primeiro turno, se ele não vier a vencer, tenhamos uma derrota ali. Acho que depende muito também de como se vai para o segundo turno conquistarmos uma vitória em segundo turno. Pelo menos na minha experiência e no que eu tenho analisado da política, quando se trabalha para uma vitória no primeiro turno, pode-se carregar, ainda que não se conclua o processo no primeiro turno e que exista um segundo turno, se carrega um ativo muito positivo para uma vitória de segundo turno. Mas o mais importante, a vitória que nós buscamos neste ano deve ser também organizativa. Eu tenho trabalhado muito na direção nacional do PT, como secretária nacional de Formação e Educação Política, junto com a Escola Nacional, junto à Fundação Perseu Abramo, as direções do PT em todo o Brasil, para que no próximo período, e já começamos agora, instalemos no Brasil os comitês populares de luta, que no futuro virão a estar organizados como comitês eleitorais da campanha presidente, da campanha Haddad governador em São Paulo, da campanha do Edgar Preto no Rio Grande do Sul, das campanhas que o PT e as forças populares estarão apresentando, inclusive dos candidatos e candidatos a deputados federais, deputadas estaduais e federais, enfim. O importante é que essa força eleitoral do presidente Lula se transforme em uma força organizada na vida do Brasil. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais nós trabalharemos uma educação política que coloque o país de uma forma mais clara e refratária aos golpes que de tempos em tempos a direita e a extrema-direita fazem no nosso país. Se nós queremos que o presidente Lula venha governar, vencido o processo eleitoral, uma vez que o processo eleitoral, nós deveremos ter uma força organizada melhor do que tínhamos no período de governo em que governamos o Brasil com o Lula e com a Dilma. Eu acho que esse é um dos aspectos principais do atual momento, que a eleição é também um momento de educação política e de organização popular. E por isso o PT lançou a ideia dos 5.000 comitês populares de luta até maio. E eu sei que a CUT, o MST, sindicatos, federações, todo o campo popular do povo brasileiro está organizando comitês populares. Estes comitês, portanto, não são só do PT, ou não vão ser só do sindicato ou do MST, são comitês onde nós vamos interagir com a vontade do povo. Uma vontade que é de emprego, que é de renda, que é de saúde, que é de educação, que é de moradia digna, de decência neste país, que é contra esse genocídio. Uma vontade que está representada no presidente Lula.